Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos, mais uma vez, juntos, eu, José Queiroz, e nossa Olá, querida Mari Lourdes, para juntos com vocês, neste momento, em que estamos em casa, aproveitarmos o nosso momento e estudarmos um pouco do Evangelho, como sempre a gente faz semanalmente. E vamos unir o útil ao agradável, já que tem mais gente em casa, então vamos ver. E olha que tema, Maria Lourdes. Eu sempre me surpreendo, porque eu não saio olhando, vai ter quarentena, vai ter doença aqui, o mês é tal, não sei o que, vai acontecer isso tal semana, não. Eu simplesmente, quando vejo um roteiro lá, paro, terminou aquele roteiro e começo lá, para capítulo a capítulo da coleção Fonte Viva, e vou colocando de acordo com o calendário todas as quartas-feiras às 20 horas. E olha o tema de hoje: paz. Será que está de acordo, Caminho, verdade e vida, ponto 53. Então vamos, como Cristo disse, a paz que Ele nos dá e não a paz que o mundo nos oferta. Então vamos lá. É baseada no capítulo 20, aliás, capítulo 20, isso. versículo 21 do Evangelho de João. Então vamos lá, Mary? Vamos sim, Queiroz. Esse parte do Evangelho, esse capítulo, ele fala, não é, da aparição de Jesus depois da ressurreição, né? Ele aparece aos 11 na Galileia e naquela tarde eles estavam reunidos, não é? E Jesus chega e a primeira fala do Cristo para aqueles discípulos é: a paz seja convosco. E aí ele se mostra, né, para que eles pudessem reconhecer, mostram as mãos, né? E eles se alegram de terem visto o Cristo ali. Ele está, de certa forma, cumprindo o prometido que no terceiro dia ele voltaria, né? Então, eles ficam felizes em estarem vendo Cristo. E aí já é o nosso versículo, Queiroz. Jesus, né? Outra vez, então, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Seja convosco. Não é? Pois é. E na base, Emmanuel já começa o seu comentário fazendo um comentário a respeito das pessoas inquietas. Aí, olha o que ele diz, Muita gente inquieta, e sem dúvida nesses dias não são poucas, não são poucas, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Sem dúvida, em clima onde impera a dúvida, colaborando com o medo, a incerteza, com, às vezes, inclusive, disposições de notícias desencontradas ou mal formuladas ou até tendenciosas, a gente observa que não tem como não ficarmos, de sobreaviso, ou não gerar uma certa ansiedade, um certo pavor até em alguns. É óbvio, mas lembremos, como Emmanuel diz aí, o trecho que ele pegou. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Então, lembrando novamente, Jesus já tinha passado o seu ciclo de pregação de 3 anos aqui. Infelizmente, nós rejeitamos esse presente magnífico que Deus nos deu, crucificando-o. Mesmo assim, ele, ascendendo ao plano espiritual, ele retorna, mostrando e prometendo e
ofertando novamente a sua paz a todos nós. E é interessante, Queiroz, que os apóstolos estão reunidos e estão com medo, porque depois da morte do Cristo, a caça aos cristãos começou a se dar. Então, o Cristo já chega, né? Eles estavam justamente como Emmanuel começa aqui, inquietos, né? Amedrontados, né? Angustiados, perderam o seu mestre, perderam aquele que era puro amor, que estava ali guiando, e agora eles passaram a ser alvo, né? O Cristo não estava mais ali com a sua força de amor, e eles agora teriam que, além de continuar o caminho do Cristo, eles estavam sendo, a partir de então, caçados também, né? Então eles estavam no medo. E sem dúvida sentindo-se órfãos. Sim, né? só. Pela partida de Jesus. Verdade. Mas aí a gente relata o Evangelho que o Cristo, ele faz várias aparições, né? Mostrando pura e simplesmente que a morte não é as dificuldades e tropeços humanos. E ele lança, né, Emmanuel, nas três questões bem interessantes para que a gente possa analisar e indagar-nos, né? Nos indagar, fazer essa autorreflexão. Porque, sem dúvida, no momento onde a base, né, de dificuldade surge mais ferozmente, a gente lembra de Deus. A gente lembra da oração. Tem uns que fazem promessas, né? Mas a gente sempre tem uma tendência a fazer um apelo a uma divindade, ao plano espiritual, ou a quem quer que seja mais forte do que a gente. Né? Porque a gente também tem que colocar no contexto os irmãos que se dizem ainda, né, ateus. Mas sempre se busca, quando não na necessidade, alguma força superior ou alguém que esteja em condições de nos amparar, de nos dar uma mão. Uhum. E na vertente da espiritualidade, afinal de contas, nós somos seres espirituais, né? Nós não estamos aqui de mera passagem, experienciando qualquer coisa, não. Existe um roteiro, existe uma questão, existe uma governança maior, e, acima de tudo, um propósito. E, sem dúvida, nós que descortinamos os horizontes que o Espiritismo nos dá, a gente sabe, ninguém está aqui para sofrimento. Ninguém está aqui para ser punido. Obviamente, num mundo cuja colaboração com o Evangelho, e quando eu falo colaboração com o Evangelho, é na essência daquilo que Jesus deixou como sua vivência, é de forma diminuta, as consequências, né, são justamente quando a gente sai do roteiro que ele nos deixou como guia e modelo, as consequências não são outras, são dor, sofrimento, dificuldade, doenças. Doenças até surgindo como um certo freio para que a humanidade não caia num colapso muito mais difícil de sair. Né? E aí Emmanuel faz essas três indagações. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Porque já não nos dá, né, de presente as coisas. Né? De tudo já. Né? Porque não deixa pronto. Né? Afinal de contas, a governança não é de lá. Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Olha bem que pergunta. Bem atual. Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Então, essas reflexões, elas são de agora, de momento. E a gente pode dizer que desde a época do Cristo, quando, né, ele aqui esteve, quando João falou e escreveu, deixando para a posteridade
este momento e até hoje, em época quando Emmanuel escreve essas linhas e na vivência do que estamos vivendo agora, a gente vê que são palavras e são indagações atemporais. Não é? Porque enquanto eu não desenvolvo plenamente em mim a fé raciocinada na base da vivência crística, as dúvidas e os atropelos e as dificuldades vão cercear nossas vidas. Não é isso, Marilodes? Isso. E aí, Queiroz, olha só. Ele faz essas indagações e aí traz no ponto seguinte a seguinte questão para a gente refletir. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. E aí é interessante porque muitas vezes a gente não sabe o que significa a palavra paz. O que é paz? Não é? Paz pode ser assim uma tranquilidade, não acontecer nada de ruim, a paz é sossego, não é? A gente ficar sossegado, tranquilo. Então nós vamos trazendo a paz para uma questão muito material, efêmero, passageiro. É um fim de semana sentado numa rede olhando uma bela paisagem. E paz não tem nada a ver com isso. Por isso, muitas vezes, a gente quer que os emissários resolvam tudo por nós. Nos dê a cura para tal coisa, que nos mostre justamente essas descobertas extraordinárias, né? Que evitem os choques entre as nações. Mas será que a espiritualidade não trabalha? Trabalha sim. Só que ela não vai tirar jamais de nós a condição de fazer as nossas escolhas. Vai vir os emissários, vai vir as mensagens, vai vir as pessoas dizendo para ter cautela, mas a escolha final vai ser sempre nossa. E aí, Queiroz, olha só. E antes de falar isso aí, já que tu falaste do significado da paz, né? Se a gente pega o dicionário online que eu coloquei aí para vocês, olha, relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo, concórdia. Relação tranquila entre cidadãos. Ausência de problemas, de violência. Se a gente analisar assim, superficialmente isso aí, né? A gente pode dizer, não, se eu ficar aqui numa rede, dormir, não preocupar com mais nada lá fora, eu estou em paz. Mas, se a gente, como tudo, né? Jesus já advertiu isso a respeito do seu próprio evangelho, que a letra mata, mas o espírito a gente deve buscar, porque ele sim vivifica. Né? Se a gente buscar, olha como a paz é uma construção. E é por isso que Gandhi, salvo me engano é de Gandhi, né? Diz que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. É diferente. Por quê? Porque eu tenho que me senhorear na relação comigo mesmo e na relação com o próximo e com a sociedade para construir uma relação entre pessoas sem conflito. É fácil. A gente vê pessoas no lar, pai, filho, esposa, marido, né? primos, vizinhos. A gente vê conflitos e mais conflitos nas mínimas relações. Então, a gente ainda não se atentou para essa construção.
para andar com acordo, para ter concórdia. E quando eu falo concórdia, não é a síndrome da lagartixa, não, que o outro fala e eu balanço a cabeça. O outro fala e eu balanço a cabeça. Não. A concórdia é você estar em paz consigo mesmo, da mesma forma que o outro, mesmo com a ideia diferenciada, seja respeitada e esteja em paz também com você. O que é que a gente vê hoje em dia? Jesus Cristo. É incrível como qualquer ideia que se faça, qualquer relação que se ventile, começa a haver atritos, discussões, gerando mais desarmonia, mais insegurança, incerteza, distanciando-se da paz do Cristo. Não é? Porque a razão ela tem que ter coerência e tem que agir com a lógica. Se eu tenho um irmão ou outro que ainda não entende isso, acha, como a gente estava discutindo, Mary, acha que entende e está feliz, está convicto daquilo ali, gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos, eu não estou buscando conivência não, porque conivência é uma relação até criminosa. Mas, se a sua verdade tem que prevalecer, não é no conflito que ela vai fazer isso. Não é na imposição, mas é no tempo, na sua disposição, no seu escrutínio diante do problema, da situação, da ideia. Usemos a razão, a lógica e ponderemos a nossa vida naquilo ali. O advogado da razão é o tempo, e o tempo vai mostrar como a gente está vivenciando esse momento, né? Onde novamente a intolerância, né? As ideias controversas, obviamente gerado pela incerteza, pelo medo e por outras questões, elas vão, né, somando, elas vão aparecendo. A gente não deve deixar que isso atrapalhe mais ainda a minha vida, né? Como eu estava ouvindo hoje uma frase de Bill Gates fantástica. É mais fácil, só para reflexão, é mais fácil recuperar uma economia do que uma vida. Reflitamos nessa frase, não é? Então, a gente precisa, para ter uma relação tranquila entre cidadãos, para ter ausência de problemas, ausência de violência, eu preciso olhar para mim mesmo no espelho e começar a essa conversa e verificar os conflitos internos que eu tanto tenho e que precisam vir à tona para eu trabalhar. Isso. De mim para mim. E isso que você está falando, Queiroz, está muito em ressonância com a psicografia de Divaldo, uma mensagem de Joana, de 30 de 4 de 2008, que ela diz, resguarda-te em paz. E o texto é bem interessante, quem quiser pode lê-lo todo, eu vou só pegar alguns pontos. Eu encontrei essa mensagem no site oespiritismo.com.br e Joana diz o seguinte: a tua paz é de relevância e para mantê-la investe os teus valores mais altos. E ela diz, a paz é uma conquista interior, né? Paz é uma iluminação interna. Quando Queiroz disse que a gente precisa ver os nossos conflitos, é justamente isso. Eu preciso iluminar-me, olhar para dentro de mim, ver quais são as minhas fragilidades para que eu possa fazer essa iluminação interna. Olha só o que ela diz. Primeiro é uma conquista interior. Depois dessa conquista eu vou me iluminar, né? Então, que é a iluminação interna. E a paz, quando ela se apresenta, ela é justamente o quê? A presença divina no indivíduo. Então é muito interessante a gente entender essa estrutura. E aí, Queiroz, tem uma reflexão muito interessante, olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Que possuir a paz requer aquisição
e prática permanente, nos diz Allan Kardec, de virtudes possíveis a todos. Ah, menina, fulano é uma paz. Não. A paz é uma aquisição prática permanente. A tolerância. Né? Pois é. A paz, termina Kardec dizendo, paz que é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações. Entenderam? A paz é uma construção. A paz, como diz o nosso querido, né, compositor nordestino, Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Então ela é, isso aqui eu achei muito interessante, ela é possível para todos e ela é fruto da nossa transformação moral. Enquanto a gente não tiver essa transformação moral, quando os nossos valores não estiverem permeados pelo bem meu e o outro, o bem comum, coletivo, onde os meus interesses não são mais importantes do que do outro, onde a minha vida não é mais importante do que a do outro. E compreendendo que somos todos iguais, não é, Queiroz? Porque a gente se importa muito com o nosso umbigo, com a nossa segurança, mas e aqueles que não podem? Muitas vezes a gente vê, não tem nem condições de lavar as mãos com um sabão. Ou às vezes não encontram nem água limpa para esse efeito. Exatamente. Né? Quem é que está se preocupando com isso? Com essas com pessoas, com esses sim. irmãos, né? Porque, né, para continuar com Emmanuel, lembrando que a espiritualidade não é porque ela está contra a gente que ela não evita, né, os dolorosos choques entre as nações, que elas não revelam processos de cura das moléstias que desafiam a ciência a torco de mágica, que a espiritualidade não por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais no mundo? Por quê? Porque são elementos, como Emmanuel lembra, de trabalho, resgate e elevação. E a gente discutiu até agora que para eu entender isso aqui, eu tenho que fazer o processo de entrar, de descobrir em mim a paz. A paz é o caminho, né? E aí Emmanuel, ele, justamente quando a gente não entende isso, né? Quando a gente não coloca justamente a evidência num plano maior de todas as questões que nos são acometidas, aí o que é que acontece com a gente? Olha o que Emmanuel diz no parágrafo seguinte. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Mas eu me digo cristão. Não, eu comungo. Não, eu vou ao culto toda semana. Eu conheço a Bíblia de cor e sorteado. Não, o centro espírita, eu vou para a campanha do quilo, eu colaboro, eu assisto as palestras. Mas estamos fazendo esse trabalho para nos harmonizar com Cristo. O Cristo seria capaz, né, de ombrear conosco diante das nossas raivas, diante das nossos processos egóicos, nos fazendo o suficiente para que a gente reflita na desonestidade também, né, quando a gente age desonestidade, para que agindo o suficiente o Cristo para que a gente reflita, analise e tome uma posição diferente no exercício dessa construção que é a paz, né? Porque o cristão não é uma comenda, não é uma titulação. O cristão é uma vivência, né? E para eu viver aquilo que ele deixou como exemplo, o nosso modelo e guia, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, a gente precisa ralar um bocado, a gente precisa orar e vigiar com muito mais a envergação, né, a
a base do sempre, sabe? A gente tem que estar muito mais antenado em nós, na observância do que a gente está escolhendo, do que a gente está plantando, do que a gente está fazendo ou deixando, muitas vezes até de colher, das ideias que a gente está aceitando como certas ou incertas, né? Porque isso tudo faz parte do processo. Isso. Na dúvida, não é para eu, José Queiroz, não é para Mary, que a gente vai perguntar, não, é para o Cristo. Vamos fazer esse exercício? Na dúvida, perguntemos ao Cristo como Ele agiria diante da situação A ou B. O que é que Ele diria para nós fazermos? Ou nos comportarmos, né? Esse exercício é bom. E aí, Queiroz, eu queria só ler um trechinho do livro Ação e Reação, né? Que André Luiz está com o instrutor Druso. E ele diz, né, que na Mansão da Paz, local lá, havia ataques das sombras. E aí Druso fala para André: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. No serviço pela vitória do bem. Do bem. Fantástico, porque realmente já estava muito aí, já estava bom demais, mas quando ele bota essa premissa, o exercício do bem, aí fecha tudo. Porque aí eu não tenho mais como fugir. Porque não existe, alguém pode dizer, não, mas são duas forças que regem o mundo, o bem e o mal. Não, só existe o bem. Da mesma forma que tudo é luz. Quando a gente encontra sombra ou encontra maldade, uma é a ausência da luz e a outra é a ausência do bem. É a nossa falta do conhecer a verdadeiro sentido da vida. Não é? A buscar nesse processo de autodescobrimento e crescimento, porque o mal nada mais é do que os nossos erros, os nossos equívocos, ainda da nossa ignorância. Quando a gente age sem a premissa do bem. Exatamente. Né? E aí Emmanuel nos faz lembrar. Vejamos, o mestre com os discípulos, né? Quando voltava a confortá-los do plano espiritual, o mestre não lhe observamos na palavra de Jesus, né? Emmanuel diz: qualquer recado torturante não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Gente, Jesus tinha voltado da morte e tinha aparecido ali, né? Novamente, ele se materializa diante dos seus seguidores, dos seus discípulos. E é justamente isso que ele diz. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência. Ou seja, Jesus só veio para dar um lenitivo, um conforto e novamente reverenciar a sua paz. Por quê? Porque mais do que isso, aqueles cidadãos, aquelas criaturas não comportariam no momento. Né? Não é à toa que foi aí também que ele disse: não vos abandonarei, né? Eu pedirei a um Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que relembrará as coisas que eu disse e falará de outras que eu não pude falar. Né? Então, tudo tem um processo, mas notem que precisa de uma construção para que as coisas deem a seu turno um salto, vamos dizer assim, vá adiante, que aí é nosso trabalho. Exatamente. Né? É nosso, de vocês. Então é por isso que o coronavírus está aí, ele vai passar. Mas
muito mais rapidamente de acordo com aquilo que o homem aprender do recado, sabe? Quando o homem, quanto mais rápido aprender o recado desta doença que chega, né? Mais rápido também ela vai ficar no passado, né? E aí ele continua dizendo, Queiroz, será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Né? Será que desejar apenas paz é o insuficiente? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte. Na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais. Então, só o do Cristo está ali mostrando que a morte não existe. Já era o suficiente, já era extraordinário, já era fantástico. Ou seja, como assim, depois de 3 dias, esse homem que foi crucificado, que todo mundo viu que ele morreu, ele aparece entre nós e fala em paz. Né, Queiroz? Foi assassinado e esse homem fala em paz. Então, veja, trabalhar, e aí continua para fechar, Queiroz. Então, é por isso que Jesus não precisava falar nada, fazer sermão. A própria estar ali já era o discurso da vida e de que a gente precisava se apaziguar para quando a gente fizer a passagem, a gente ter melhorado um pouquinho. Aí Emmanuel, no parágrafo seguinte, ele contextualiza o que a gente passa aqui na Terra, né? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Porque o trabalho desenvolve, o sofrer dá o freio necessário para que a gente não extrapole e caia de forma a não poder nem se levantar mais. Aí vem o sofrimento como derradeiro recurso da espiritualidade, e lembremos-nos, é bom enfatizar, derradeiro mesmo, porque o Cristo, diante ali da multidão, ele narrou, ele falou, e inclusive com os olhos magerados, de compaixão. Misericórdia quero, sacrifício não. Então, primeiramente a espiritualidade age por amor, depois pela instrução. Aí, quando essas duas vertentes não conseguem sucesso, aí sim, por derradeiro recurso, vem a dor. Causado já por nós mesmos. Justamente porque a gente sai muito do desalinho. Então, por sair muito do desalinho, há uma desarmonia geral. E agora a gente está vivendo a desarmonia coletiva, porque o nosso planeta literalmente estava aí morrendo. Né? E agora, por incrível que pareça, está respirando um pouquinho melhor. E fazendo a gente parada nossa. refletir profundamente a partir de então quais são os nossos valores. Então, o sofrimento, sem dúvida, meus irmãos, faz parte do processo, mas a intensidade dele, né? Aí depende de nós. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus o Cristo. E aí, Vamberto, seja bem-vindo, Vamberto, colabora com a gente dizendo, para entender o coronavírus que está por aí, podemos fazer uma leitura atenta do capítulo 18 do livro A Gênese. Aí não precisaremos de revelações. Então, fica a dica de Vamberto aí, né, para a gente pegar a Gênese, capítulo 18 e fazer esse estudozinho. E aí Emmanuel fecha com a seguinte frase, né? A leitura e as boas novas de hoje. Esforcemo-nos
por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais. Como também existem, meus irmãos, os preguiçosos, que respiram à sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço, que infelizmente não existe, né? E tem, o Humberto está bem ressonante aí com esse fechamento, né? Porque o capítulo 18 da Gênese vai falar os tempos são chegados. E aí Emmanuel justamente diz aqui que há aqueles numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais. Então que a gente possa ver em tudo que está nos acontecendo sinais para que a gente possa nos fazer essa introspecção, nos autoconhecer e aí sim mudar, como disse o nosso querido Allan Kardec, transformação moral. Porque tudo que ocorre nada mais é para nos transformar moralmente. A educação pelas vias do e da moral, né? Porque aí, se a gente não entrar nesse processo de entendermos que somos seres de luz, que precisamos, por isso, desse elemento restaurador, né? Desse elemento vivificador, desse elemento de saúde e harmonia para a nossa vida, que é a luz. E a luz eu não encontro sem seguir os passos do Cristo, sem a paz, a transformação em mim mesmo, a conquista desse caminho maravilhoso que é a paz que Ele nos trouxe. Né? Então é por aí. Então, eu creio que a gente está já fechando, né, Maíra? Com chave de ouro, mais uma vez. Emmanuel, brilhante. Obrigado à espiritualidade por tanta coisa maravilhosa. E aí a gente sempre fecha com um poema. E hoje nós temos o quê? Maria Dolores, com paz e amor. Escuta, coração. Se buscas atingir a vitória do bem, se desejas que a paz se te instale nas horas, o programa é servir, sem desprezar ninguém. Mais do que importante nesse momento que estamos vivendo. Contempla a terra em derredor e reconhecerás com nitidez que se base da ação é tolerância, que sem a base de ação e tolerância, nada de bom se fez. O chão que suportou a enxada e golpe é sempre aquele chão onde a vida se dá e depois se retorna. Em láureas de verdura e tesouro de pão. A fonte que te ampara não se oculta em descanso vulgar. É aquela que não teme pedra e lodo e cede apoio ao rio à procura do mar. Observas mais longe, no anseio de progresso a que o tempo te induz, sem força ou combustível que se gastam, pereceria a terra ante a morte da luz. Se sonhas mundo novo, serve e segue. Não pares, nem te deixes combalir. O trabalho presente aproveita o passado para tomar mais alto a bênção do porvir. Não te prendas à sombra da tristeza, nem te entregues à queixa amarga e vã. Auxilia, perdoa e revela hoje, e encontrarás mais bela a vida de amanhã. Examina conosco, alma querida, se onde seja e seja com quem for, Deus é tudo. Em tudo. Deus em tudo é a presença da bondade que a tudo envolve e aguarda em cascatas de amor. Envolve e guarda. Eu disse o quê? E aguarda. E aguarda. E guarda. Deus guarda, Guarda. Deus envolve. Em Que a cascata de tudo amor. envolve e guarda em cascatas de amor. Então, meus irmãos,
A mensagem não poderia ser mais lúcida, não poderia ser mais direta. Então, fiquemos na paz, isso tudo vai passar, fé em Deus, né? Fazendo a nossa parte, E cuidando justamente, um dos outros. e nos importando também com os outros menos afortunados. Então, vamos Vibrar, ficar né? juntos nessa vibração, né? Do amor, Do e amor, da paz. da paz. Que aí a gente chega lá. Um beijo no coração e até a nossa próxima oportunidade, quarta-feira que vem, às 20 horas. Um beijo a todos. Até lá, muita paz.